Hora de falar de economia. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou que o rombo fiscal deste ano será de 120 bilhões de reais. O valor é maior do que o divulgado na quarta-feira pela área econômica, que foi de 107,6 bilhões. Luiz Arthur Nogueira por aqui com a gente. Bem-vindo, Luiz. Boa sexta-feira para você, hein? Por que a projeção do rombo nas contas públicas piorou e o que isso tem a ver com o novo arcabouço fiscal? Qual deve ser a nossa preocupação? Explica, descomplica para a gente, Luiz. Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. Essa piora no rombo fiscal anunciada pela ministra Simone Tebet, ela ocorre porque ela incorporou o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 a partir do dia 1º de maio, além de outras despesas. Então, eu diria que essa previsão de 120 bilhões de reais é mais realista do que aquela divulgada na quarta-feira de 107,6 bilhões de reais. Agora, o importante é que o governo Lula entenda que o tema das contas públicas é o tema principal deste governo. Goste o presidente Lula ou não, é a questão fiscal que vai determinar o sucesso ou o fracasso econômico do seu governo. É a questão fiscal que vai determinar, por exemplo, se a inflação será alta ou baixa nos 4 anos do governo Lula. É a questão fiscal que, portanto, vai determinar se haverá ou não espaço para o Banco Central cortar juros. Não vai ser na marra que o Banco Central, que é um órgão autônomo e técnico, vai reduzir juros, porque na marra não funciona. E, consequentemente, será o futuro das contas públicas que vai determinar se o Brasil vai crescer muito ou vai crescer pouco durante os 4 anos do governo Lula. E aí, nesse contexto, Adriana, entra a sua pergunta sobre o novo arcabouço fiscal, cujo anúncio foi adiado para o mês de abril. Ele será um divisor de águas. Um bom arcabouço fiscal vai melhorar todo o clima econômico, reduzindo a inflação, reduzindo juros e aumentando o crescimento econômico. E o inverso também é verdadeiro. Um arcabouço fiscal ruim vai piorar tudo. Ou seja, na minha opinião, em vez do presidente Lula ficar gastando tempo e energia bombardeando, atacando o Banco Central, eu acho que ele deveria, na verdade, focar na elaboração de um bom arcabouço fiscal. Esse sim será capaz de melhorar muito o clima econômico no Brasil e, por tabela, o clima econômico do governo Lula. Ou seja, o assunto é seríssimo e a gente precisa e, claro, vai acompanhar. Agora, Luiz, outro assunto, o presidente Lula e o Banco Central, Roberto Campos Neto, como anda o embate, a discussão com relação ao valor da taxa Selic e o mercado, como reage a esse embate entre os dois? Um clima muito ruim, né, Adriana? Deixando bem claro que, na verdade, é o presidente Lula que está atacando o Banco Central e não o contrário. O Banco Central é apenas um órgão técnico independente que tomou uma decisão correta na quarta-feira. Ninguém gosta do fato do Brasil ter juros altos, mas, como eu já disse, não dá para reduzir na marra. E essa disputa aí entre o presidente Lula e o Banco Central está azedando o clima no mercado financeiro, conforme a gente vai ver no gráfico aqui na tela, para quem nos acompanha pela TV Jovem Pan News, pelo Panflix e pelo YouTube. Ontem foi um dia muito ruim no nosso mercado. O índice Bovespa caiu 2,29% aos 97.926 pontos. Um dado ruim que, na verdade, fechou no menor patamar desde julho do ano passado. No próximo gráfico, a gente vai ver os mercados de moedas, vai ver que o dólar também tem um desempenho ruim. Na verdade, esses dados, eu peço desculpas, eles estão errados. O dólar subiu 1,4%, R$ 5,29. O euro subiu 5,73% e o Bitcoin aos 28.207 pontos. E uma má notícia, infelizmente, para concluir essa semana, é que hoje, sexta-feira, as bolsas asiáticas e europeias estão operando no vermelho. Ou seja, ao que tudo indica, teremos mais um dia difícil também na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Lembrando, Adriana, que no acumulado do ano, o nosso índice Bovespa já acumula perdas de 10,8%. Vamos seguir de olho. Valeu, Luiz Arthur Nogueira. Daqui a pouco tem mais economia aqui no Jornal da Manhã. A gente segue te acompanhando ao longo dessa sexta.